Eu sempre enfatizei o quão importante é para nós sermos capazes de ter um nível significativo de controle sobre nossas emoções e impulsos, pois sua natureza desequilibrada pode nos deixar vulneráveis a tomar decisões erradas e, eventualmente, nos afogar na lama do arrependimento. Inclusive, digam nos comentários quais decisões impulsivas que vocês já tomaram que prejudicaram a vida de vocês. E eu percebi que o que eu venho dizendo para vocês em todos esses vídeos são apenas ferramentas simples sobre como podemos gerenciar ou neutralizar nossos impulsos e emoções. O que por um lado é divertido por conta própria, mas eles não necessariamente permitem que você tenha um senso de autoridade confiante sobre suas emoções e impulsos. Neste vídeo, eu vou explicar praticamente a única arma potente o suficiente para você alcançar aquele senso de autoridade e controle, que está cultivando sua capacidade de racionalidade. Agora, em retrospectiva, você pode pensar, bem, nós já somos capazes de racionalizar. Não é isso que faz o nosso cérebro ser diferente do cérebro dos animais? E a resposta é sim. No entanto, nossos cérebros ainda possuem os antigos impulsos primários de reptilianos e mamíferos para sentir e processar emoções, mesmo antes da evolução do neocórtex, que nos permite realizar funções cognitivas. As emoções sempre serão a prioridade inata para o nosso cérebro processar. É por isso que nós constantemente tomamos decisões e julgamentos inconscientemente, baseados exclusivamente em como nos sentimos de forma pessoal sobre a circunstância. Nossa capacidade de racionalizar as coisas precisará ser treinada e praticada ao longo do tempo se quisermos eventualmente desenvolver essa capacidade mental de interferir e restringir nossas emoções. Um canal de filosofia estoica e desenvolvimento pessoal. Para desenvolver a nossa racionalidade, a primeira coisa que precisamos fazer é nos tornarmos conscientes de nossa própria natureza impulsiva e emocional. As emoções se originam como reações químicas e sensações que são biologicamente projetadas para capturar nossa atenção e observar com precisão nossos ambientes, nos quais estamos intrigados o suficiente para querer entender de onde eles vêm e interpretá-los em uma linguagem. No entanto, o fato delas serem processadas em diferentes partes do cérebro a partir de nossas funções cognitivas, a maioria de nós não consegue saber de onde elas vêm ou a razão pela qual reagimos da forma que reagimos, tornando nossa interpretação de nossas próprias emoções muitas vezes imprecisa e vívida. É por isso que muitas vezes nós não sabemos a razão exata pela qual nos sentimos com raiva, tristes ou depressivos. Agora, eu já li muitas críticas nos comentários do canal, de pessoas que pensam que controlar nossas emoções significa que devemos desligar completamente nossa recepção de nossas próprias emoções como um robô. Não, absolutamente não. Você não pode se separar completamente de suas emoções. É totalmente impossível. Você não pode separar completamente seus sentimentos de estarem envolvidos na tomada de decisões. Mesmo as pessoas mais racionais do mundo são incapazes de fazê-lo. O que torna as pessoas racionais diferentes da maioria de nós e mais eficazes e bem-sucedidas em tomada de decisões do que nós é que elas têm o senso de introspecção para deduzir emoções substancialmente de seus pensamentos e exercer seu efeito. O seu senso de consciência é o que os torna capazes de controlar vigilantemente seus impulsos. As pessoas irracionais, por outro lado, não têm essa consciência. Elas sempre se precipitam em conclusões e tomam decisões com base em tudo o que acomoda as necessidades de seus preconceitos emocionais, que também acalmam seus egos. Você pode realmente distinguir alguém que é racional ou irracional, ou pelo menos perceber qual deles é o mais inclinado ou dominante simplesmente pela natureza da tomada de decisão deles. As pessoas racionais fazem o que precisa ser feito.
As pessoas irracionais fazem o que querem fazer, como fazer o que hoje muitas vezes vem na forma de desculpas defensivas para evitar as responsabilidades. A natureza existente de nossa irracionalidade impulsiva está abaixo do nosso próprio nível de consciência. Por isso, é difícil para nós nos tornarmos inatamente conscientes de forma em que eles operam. Embora não possamos estar conscientes de sua natureza, podemos estar conscientes da sua atividade arranhando a superfície através de nossas respostas e reações. É assim que você desenvolve essa consciência. Então preste atenção. Tente se pegar desprevenido ao perceber o seu próprio comportamento, que está repentinamente fora do personagem, e momentos em que você pode sentir a sensação de pressão emocional e fragilidade. Geralmente, é nessa sensação física de um súbito acúmulo de lágrimas, uma dificuldade de engolir aquilo que está acontecendo, uma sensação de peso no peito, uma hesitação repentina para falar ou murmurar palavras e a sua retirada mental imediata de sua situação. Você inadvertidamente entrou em um modo de autorreflexão breve e repentino, essencialmente circunstâncias que desencadeiam uma sutil sensação de acumulação, vulnerabilidade, sensibilidade, ansiedade, agitação, irritação e estresse, que te desconecta momentaneamente de seus sentidos. Você também tende a congelar, estremecer, para o que quer que esteja fazendo ou até mesmo ficar desleixado, descuidado e sem saber o que está fazendo durante esses momentos. Todas essas emoções de baixo grau lentamente o obrigarão a reagir e provocarão ainda mais ou permanecerão descontroladas. Podem se transformar em emoções de alto nível, como quando experimentamos séries de perdas ou derrotas. Muitas vezes começamos a sentir que de alguma forma somos eternamente amaldiçoados por infortúnios. Isso pode nos tornar pessoas extremamente medrosas e hesitantes, o que nos torna mais propensos a cometermos ainda mais erros e a falharmos mais vezes. Quando você finalmente se torna ciente e consciente de seus pontos de gatilho que criam todas essas tendências sutis, é aqui que você deve se retirar fisicamente e completamente da situação. Especialmente no começo, ou se você for iniciante, encontre um lugar onde possa ficar sozinho, como o banheiro, o seu próprio quarto, e concentre-se em tentar cavar fundo nesses pontos de gatilho para ver de onde eles se originam. É muito melhor passar por algum constrangimento situacional por meio da retirada física, especialmente quando há pessoas ao seu redor, do que se envergonhar totalmente por meio de uma explosão repentina de emoções. Isso é algo que você precisa praticar constantemente, pois quanto mais você for capaz de dar um passo para trás e avaliar a si mesmo, mais fácil será domar suas emoções sem ter que se remover fisicamente. É agora que o desafio pode ser bastante substancial para a maioria de nós, especialmente se você nunca fez uma introspecção profunda, crua e brutal nas raízes de suas próprias fraquezas. Nossa racionalidade é capaz de reconhecer inatamente os olhos e reconhecer nossas discrepâncias, mas o nosso ego e irracionalidade impede que ela seja trazida à plena consciência. Novamente, dor versus prazer. A razão pela qual você experimenta todas aquelas sensações discretas é porque você tem uma notificação vívida de suas próprias fraquezas. Mas o seu ego decide que elas nunca serão retiradas de suas prateleiras, criando assim o atrito mental dentro de sua mente, resultando em sua falha em interpretar efetivamente essas fraquezas e dominar sua resposta a elas. Seu maior inimigo e desafio aqui é fazer com que o seu ego aceite a realidade de suas circunstâncias, em vez de permitir que ele mantenha ilusões favoráveis e calmamente sobre si mesmo. Suas fraquezas, a raiz de suas próprias emoções de alto nível, especialmente na era de hoje, todas elas se originam de uma coleção de inseguranças subjacentes não resolvidas.
As provocações de nossas inseguranças nos levam a um estado protetor ou defensivo, pois são inatamente percebidas como ameaças existenciais à nossa necessidade de autoestima, seja do social ou de nossa própria percepção de nós mesmos. Reconhecendo e aceitando suas inseguranças profundamente enraizadas, a ser capaz de dissecar e identificar suas origens será a chave para você finalmente reconhecer com clareza seus componentes e padrões à superfície objetivamente e alcançar o estado de racionalidade. Ser capaz de conhecer e entender algo completamente nos dá a sensação de controle e confiança que precisamos desesperadamente em relação ao caos e à imprevisibilidade de nossas circunstâncias. E um alto grau de nossa racionalidade nos permite alcançar esse estado. Todos nós temos nossas próprias inseguranças. É isso que nos torna humanos. Não importa o quão divino ou intocável alguém pareça ser, eles têm suas fraquezas. São apenas muito mais visceralmente conscientes e compreensivos a ponto de se tornarem proficientemente capazes de impedir que isso apareça para outras pessoas perceberem e tirarem vantagens disso. Racionalidade e irracionalidade, razão e emoção. Eles são como cavaleiros e cavalos. O cavalo é o nosso lado emocional, com poder, energia e a paixão. O piloto é o nosso lado racional, com a restrição, o controle e a direção. Sem o cavaleiro é selvagem, sem rumo e destrutivo. Sem o cavaleiro fica sem vida, inativo e estagnado. Quando trabalham juntos, podem se tornar extremamente produtivos e capazes de feitos incríveis. Racionalidade efetiva e objetiva é uma habilidade para desenvolver por meio da prática constante e maturidade. Eles não vêm naturalmente. Avalie todas as circunstâncias com sua racionalidade em primeiro lugar para chegar a uma conclusão objetiva e/ou decisão. Uma vez que você saiba o que fazer com a situação com maior clareza e confiança, sua perspectiva e atitude em relação à nossa situação muda simultaneamente. E sim, sua reação ou resposta emocional mudam também. Seu sopro inicial de emoções negativas se transformará em uma onda de emoções positivas, cheias de entusiasmo. Pois agora você tem uma direção clara de onde ir. E é exatamente assim que você efetivamente doma, transforma e utiliza as emoções a seu favor, como um impulso. As emoções fornecem os componentes para desenvolver o raciocínio eficaz. O raciocínio fornece os meios para utilizar as emoções produtivas. E não se esqueça de receber a sua dose semanal de sabedoria estoica, fazendo parte do nosso Clube Estoico. O link está nos comentários fixados.